Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, queridos irmãos em Cristo Jesus, você que está ligado aí no seu canal predileto, Conexão com a Palavra de Deus. Aleluia por isso. Eu quero, nesse momento, dizer para você que eu sou o pastor Antônio S.S. Lima, ou como sou mais conhecido como pastor Douglas. E nessa oportunidade eu quero mostrar para você algo muito maravilhoso. Algo que todos nós devemos querer, almejar todos os dias, um dia após o outro. Mas antes de falar o que eu gostaria de falar, eu quero perguntar para você: você tem facilidade em desistir? Desistir das coisas, dos seus projetos, de algo que você tem sonhado e de repente você desiste e joga tudo para o ar. Parece que não tem mais sentido. Meu querido, minha querida, eu quero mostrar para você na palavra de Deus que nós não devemos desistir. Devemos insistir em nossos projetos, principalmente no que diz respeito às coisas do reino, às coisas espirituais. Eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, principalmente em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Eu não gostaria de ler todos os versos para não tomar muito tempo, pois o vídeo ele deve ser um pouco curto, mas vale a pena a gente recapitular um pouco. Nesse capítulo, a partir do verso 1, Jesus ele sai para orar. E os seus discípulos estavam lhe observando. Não sei se eles estavam orando junto com Jesus ou se eles estavam à parte, mas o verso 1 diz assim: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ao que lhes disse: quando orardes, dizei. E aí vem o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, que isso aí você já sabe. Isso aí eu acredito que você ora constantemente, nos seus momentos de apuros, quando você vai dormir, enfim, quem sabe quando acorda, eu não sei. Mas é uma oração que todos nós aprendemos ainda na nossa infância. Nossos pais tiveram o cuidado de passar para nós a oração do Pai Nosso. E todos, geralmente todos oram o Pai Nosso. Mas algo me chamou a atenção. É que nessa caminhada com Jesus, os discípulos, eles começam lá na frente, certo? Depois que Jesus ensinou tudo para eles, como orar, como deviam buscar o Senhor através do Pai Nosso, Jesus entra em um outro assunto. Ele entra em outro assunto. Observe que a palavra de Deus, ela é completa, ela nos ajuda a compreender todo o projeto de Deus para as nossas vidas. Ela não deixa nada sem tratar em nossas vidas. Agora, uma coisa é certa: você não deve desistir dos seus projetos. Quantas vezes você fala com Deus em oração? Quantas vezes você apresenta o seu projeto a Deus através da oração? E o tempo passa e muitas vezes você acaba desistindo.
Você desiste daquilo que você pediu a Deus por conta de não chegar no seu tempo, de não acontecer no tempo que você pediu. E você acaba desistindo da sua oração. Você acaba desistindo de pedir a Deus, certo? Então, veja que Jesus ele mudou de assunto. No verso 5 ele disse, olha, o versos de 1 a 4 trata-se do Pai Nosso. Mas quando chega no verso 5, disse-lhe também, se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa, e não tenho o que lhe oferecer. Veja que Jesus está tratando agora de um outro assunto, certo? Mas que está ligado diretamente à oração. Está ligado diretamente à oração. Veja que Jesus fala aqui de um cidadão que recebeu um dos seus amigos por volta da meia-noite e ele não tinha o que lhe oferecer. Ele não tinha o que ele gostaria de oferecer. Assim como você, eu, queremos dar o melhor para os nossos amigos quando chegam em nossas casas, esse cidadão da parábola também gostaria de dar o melhor de si, mas ele não tinha. Mas para não deixar o seu amigo em falta, o que foi que ele fez? Ele foi na casa de um outro amigo, morava perto dele, certamente, não é? Então, ele foi lá apelar. Ele gostaria que o seu amigo lhe emprestasse algo para ele oferecer ao outro amigo que chegara de viagem. Pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa e não tenho o que lhe oferecer. O verso 6. E o verso 7. E se ele de dentro responder, não me incomodes, já está a porta fechada ou trancada, como você queira, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. Imagine aí, você vai, bate na porta do seu amigo com a convicção de que ele vai te atender, de que ele vai te ajudar naquele momento, e aí ele diz para você, olha, eu não posso te ajudar nesse momento. Minha porta já está fechada, meus filhos já estão na cama e fica difícil levantar. Alguns historiadores dizem que naquele tempo, um pai de família, quando ele fechava a sua porta, ele não abria mais à noite, porque os seus filhos dormiam como se fosse no chão, em cima de tapetes, e como eles tinham uma família numerosa naquela época, então era muito menino no chão. Então o pai, para poder abrir uma porta nesse horário, meia-noite, era muito complicado. Muito complicado. Então ele disse, meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te atender. Imagine que situação. Esse homem agora certamente voltaria para casa com as suas mãos vazias e aquele seu hóspede certamente iria dormir sem nada oferecido pelo seu amigo. Isso não é fácil para ninguém. O verso 8 diz assim, digo-vos que, ainda que ele levante para lhe dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantaria, ou se levantará, e lhe dará quantos pães ele precisar. Ele queria apenas 3 pães para ajudar a saciar a fome do seu hóspede. E Jesus, na sua bondade, Jesus ilustra aqui, digo-vos que, ainda que se levante para lhe dar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará
e lhe dará quantos pães ele precisar. Veja bem, o verso 9 completa dizendo: pelo que eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Veja que a parábola está dizendo que se aquele homem levantasse naquele momento, certo? Ou ainda que ele não quisesse nem levantar, mas por conta do importúnio, por conta da insistência daquele seu amigo na porta batendo, ele acabaria se levantando e dando não somente os 3 pães que ele precisava, mas o que ele precisasse mais. Isso por conta da insistência daquele cidadão na sua porta. Jesus está insinuando aqui que nas nossas orações nós precisamos insistir e não desistir. Nós precisamos insistir naquilo que nós precisamos. Eu não sei o que você está precisando nesse momento. Eu não sei o que você tem almejado durante esse tempo. Não sei, não tenho a menor ideia. Mas uma coisa eu posso quase afirmar com certeza. Você já desistiu muitas vezes dos seus sonhos. Você já desistiu muitas vezes de pedir ao próprio Jesus nas suas orações. Se você analisar bem, você vai ver que você já teve coisas na sua vida que você pediu, que você implorou, que você suplicou, e você não viu o resultado da sua oração. E você acabou desistindo. Jesus está dizendo que este homem se levantaria por conta da insistência do seu amigo. Meu querido amigo, meu querido irmão, eu acho que é isso que falta em nossas vidas. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo na hora. Nós estamos vivendo em um mundo onde nós estamos aprendendo que com um clique nós conseguimos muita coisa. Você chega num banco, num caixa eletrônico, com um clique você faz um saque, você vê seu saldo na tela do seu celular. Com um clique, tudo muito rápido, quase que num piscar de olhos. Mas com Jesus, isso pode acontecer também. Mas pode durar algum tempo para acontecer. Sabe por quê? Porque ele é soberano. Eu e você somos servos. Nós estamos aqui, queridos, não é para dar ordens a Deus, a Jesus, como nós ouvimos aí na TV, no rádio. Nós devemos pedir e pedir com carinho. Pedir e deixar que ele resolva. Deixar que ele libere no seu tempo. E se isso não chegar, nós devemos ter a compreensão do que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ok? Então você não precisa ficar angustiado, ficar injuriado. Ah, Deus não me respondeu. Nós não temos nem motivos, irmãos, para orar a Deus. Se você analisar a santidade de Deus e analisar quem somos nós não somos dignos de erguer a nossa voz para Deus, de levantar a nossa cabeça e olhar para os céus. Mas, pela sua misericórdia, Ele nos concede esse privilégio de falarmos com Ele, o privilégio de olharmos para o alto. Então, nós precisamos continuar insistindo com Deus. Não deixe de insistir. Quem frequenta os cultos de oração nas igrejas sabe muito bem que muitas vezes nós estamos lá nos dias de culto
pedindo quase pela mesma coisa, todos os dias de culto de oração. É por nossas famílias, nossos amigos, pelo nosso trabalho, enfim, essas orações se repetem constantemente. E olha o que Deus disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o clamar faz parte da nossa vida, e Deus se alegra quando nós fazemos isso, quando nós lhe buscamos de todo o nosso coração. Agora, deixa a resposta com Ele. Não queira apressar a resposta de Deus para a sua vida. Fique na paz, mas não deixe de orar, não desista da sua oração. Olha o que Jesus disse no verso 9 e 10. Pelo que vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Na quinta-feira, eu falei sobre Jesus batendo a porta. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 19 a 22. Jesus batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Mas agora é o contrário. Somos nós que estamos nessa condição de bater à porta do coração de Deus, pedindo a Ele que use de misericórdia para conosco e libere a sua bênção. A bênção que nós estamos precisando, que nós almejamos, quem sabe uma cura, um trabalho, sabe, um relacionamento, eu não diria que perfeito, mas que dê para a gente viver bem, um problema com nossos filhos. Devemos colocar isso no altar do Senhor e deixar que Ele resolva da maneira dele. Não tome da mão dele, não faça como às vezes se faz com um advogado diante de uma causa que passa anos para se resolver aquele problema e não é resolvido, e de repente você encontra um outro advogado e você toma aquela causa da mão daquele outro advogado e coloca na mão desse novo advogado que você também não tem a certeza se vai ser resolvida. Então não faça assim com Deus. Quando você colocar uma causa nas mãos do Senhor, deixe na mão dele. Não tome, porque você não tem ninguém mais capacitado para resolver a sua causa. Você não tem que tirar das mãos de Deus e agora colocar nas mãos de amigos, de pessoas que você julga que pode resolver o seu problema. Você pode até pedir ajuda, mas o seu problema deve continuar na mão do advogado fiel que chama-se Jesus. Ele morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus e está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Então não tome a causa da mão desse advogado, pois se ele não está resolvendo o teu problema, a tua situação, não é porque ele não pode resolver. É porque não chegou o momento. Ou não é para ser resolvido, melhor dizendo. E você precisa se conformar com isso. Mas veja quantas vezes você já saiu correndo para os seus amigos, buscando pessoas para contar, na esperança de que as pessoas irão resolver o seu problema, e você continua naquela mesma situação e os seus problemas não são resolvidos. Sabe por quê, meu querido amigo, meu querido irmão? Porque você tomou das mãos daquele que pode todas as coisas. Você desistiu dele. Você desistiu dele. E agora você acha que a fé dos outros vai conectar você a ele. Meu querido amigo, meu querido irmão, você tem a capacidade, pelo menos, de abrir sua boca e dizer: Senhor, me perdoe. Eu tomei a causa das tuas mãos, Senhor, mas eu quero voltar, porque eu fui em busca de ajuda lá fora e ninguém pôde me ajudar.
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Faça isso. Ainda dá tempo fazer isso. E deixe nas mãos dele. Agora não desista, insista. Faça como aquele homem que, ao chegar na casa do seu amigo, ele insistiu. O seu amigo disse: meu querido, já é tarde, já é meia-noite. Eu estou com os filhos na cama, eu não posso levantar para te atender esse horário. Mas ele insistiu. E você acha que aquele homem não se levantou? Diante da insistência dele, chegou o momento que ele disse: não, pelo menos para eu me ver livre desse abençoado, eu vou ter que levantar, vou ter que atendê-lo. E aí, certamente, ele deu não somente os pães, mas quem sabe, se fosse nos nossos dias, daria leite, café, açúcar, algo para ele ajudar o seu amigo que chegou de viagem. Então, não desista de seus sonhos. Agora, algo mais forte, Jesus deixou claro para os seus discípulos. Lembre que nós começamos com a oração do Pai Nosso. Começamos no verso 1, os discípulos pedindo para Jesus lhe ensinar a orar. Então Jesus lhe ensinou a orar e trouxe essa parábola justamente para que eles entendessem que através da oração eles podiam conseguir. Certo? Então, todo o que pede, recebe. E quem busca, acha. Lembra disso. E ao que bate, a porta se abrirá. Não deixe de bater. Não deixe de pedir. Não deixe de buscar. Aí Jesus, na continuidade, ainda fala para eles: olha, e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual é o pai que faz isso com o filho? Inverte o pedido do filho com coisas piores. Jesus, na sua compreensão, e é o certo na forma normal de se pensar, ninguém faz isso. Apesar que nos dias de hoje nós conhecemos muitos pais que fazem muito pior do que isso com os filhos. Mas isso não é o normal. O normal é o filho pedir um peixe e o pai dar o peixe. E não dar uma cobra no lugar do peixe. Pediu algo bom e ele dá algo melhor ainda. Isso é o normal da vida. Certo? Então Jesus faz essa pergunta para eles: qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Seria muita injustiça. Agora, concluindo, Jesus disse: olha, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Está vendo aí? Ora, se nós, sendo maus, sendo pecadores, se nossos filhos pedem algo para nós e nós damos melhor do que o que ele pede, imagine o nosso Deus não nos dará. Ele fala aqui sobre o Espírito Santo, porque isso é o selo da promessa. Mas, olha, se nós pedimos pão, Jesus não nos dará pão? Ele vai nos dar uma pedra? Não. Então Jesus fez questão de ensinar para os seus discípulos a oração que eles deviam orar, porque tudo isso aqui que nós lemos na palavra está incluído nessa oração principal. A oração do Pai Nosso não é uma oração que você deve só fazer essa oração. Ela é como uma introdução. Veja que fala sobre o Pai que está nos céus, fala sobre a santificação a esse Pai, não é? Fala sobre o reino que vem a nós, que é o próprio Jesus. Fazer a vontade dele, tudo está ligado a ele e a nós. Não desista. Não desista das suas orações. Não desista dos seus pedidos. Deus é fiel e justo. E Ele quer o melhor para mim e para você.
Que Deus nos abençoe e nos dê a compreensão de não desistir. Não desistir. Não desista. Não desista. Não desista. Louvado seja o nome do Senhor.